Ivana se tortura diante do espelho e pergunta por que ela foi dizer à mãe dela que ela foi quem matou o Oscar Almeida. Daí, duplamente, ela responde: porque o Oscar estava aqui. Você não viu ele? Ele me disse que eu não poderia ser feliz. Diz pra mim que você ouviu, fala então a Ivana. E no mesmo tempo ela se vira para o espelho e no tom mais sério ela diz: você é um idiota. Leonor entra correndo com um grito e pergunta a Ivana quem é um idiota. Chorando, Ivana diz: eu sou um idiota por não ter sabido conquistar o amor do José Miguel. Leonor a consola e manda que ela não seja exagerada. Leonor pergunta o que Isabel queria, e Ivana diz que ela só veio para me visitar e saber como é que eu estava e como estava andando também a gravidez, se eu tinha algum problema, coisa assim. Ivana diz que não entende porque ela estava preocupada com ela, sendo que ela nunca foi de se importar com ela. Leonor diz que Ivana tem razão, porque ela vive apoiando a Valentina em tudo e até parece que Valentina é a filha dela e não Ivana. Ivana nesse momento se ira e diz que a mãe dela é uma hipócrita mentirosa e diz que a ama, mas isso não é verdade, porque a Ivana de verdade nunca se iludiu com um amor que a Isabel diz ter, porque isso não é verdade e Isabel nunca amou ela. A Ivana também diz a Leonor que não quer mais ver aquela mulher lá, se referindo a Isabel, e pede para que não deixe mais aquela mulher entrar, pois ela quer então a entrada de Isabel proibida ali, e que ela exige então que aquela mulher fique bem longe dela. Isso assusta então Leonor. Isabel vai falar com Ivana. Ivana quer saber o que ela quer. Daí Isabel diz que veio falar com ela sobre a gravidez dela. Ivana quer saber como é que ela sabe, e Isabel conta que foi Leonor quem contou. Ivana diz que cedo ou tarde todo mundo tinha que ficar sabendo mesmo. Isabel diz que se preocupa com ela, e Ivana critica dizendo que ela deve ter ido lá para defender a Valentina, pois é ela quem sustenta Isabel. Isabel diz que está lá porque a ama de verdade e é a mãe dela, mas que devem resolver essa situação juntas. Ivana diz: pois é ela quem sustenta você, não é mesmo? Então é por isso que você a defende tanto. E sobre o meu filho, é meu filho e minha vida. E eu sei o que eu vou fazer. Daí, Isabel diz que ela, Ivana, não está sozinha e pode contar com ela. Daí, Ivana machuca bem Isabel e diz que sabe que não está sozinha e ela pode contar com todo o amor e apoio de Leonor. José Miguel chega à fazenda e exige saber dos funcionários quem é o dono daquelas terras. Daí, os funcionários que estão lá, todos reunidos, se afastam e José se choca ao ver o Rodrigo por lá. E quem está lá para lhe assegurar por lei também é o Dr. Mendonça. Rodrigo se aproxima de José Miguel para se vingar e diz: sou eu mesmo, o dono. Isabel chega para falar com Valentina e diz a ela que veio falar com ela sobre ela e o José Miguel. Por sua vez, José Miguel se choca ao saber que Rodrigo é o novo dono das terras que eram sua e pergunta que piada é essa. Rodrigo diz que não há piada nenhuma, Mauricinho. Essas terras são minhas, e expulsa então José Miguel de lá e diz que se ele não sair logo, ele irá o tirar dali a tiros. José Miguel se revolta e parte para cima do Rodrigo, que é protegido por seus funcionários armados. Tanto José Miguel quanto Sabino tentam tirar então José Miguel de lá, temendo então pelo pior. Rodrigo então diz a José que é melhor então que ele não provocar, porque ele jura que José Miguel vai se arrepender. E diz que ele pode até morrer e exige que o filho, sem ele saber que é filho, saia daquelas terras imediatamente. Daí, o José Miguel, então, diz que antes de ele ir, ele exige, então, que Rodrigo prove que ele realmente é o dono daquelas terras. Rodrigo diz que há poucas coisas nessa vida que valem mais do que o dinheiro e manda, então, que o Dr. Mendonça prove ao Mauricinho se ele está blefando ou não.
O doutor Mendonça diz que o se chama, então, começa a se apresentar e diz que ele se chama Eurico Sam Mendonça e é advogado e assessor financeiro nos tempos livres. E mostra, então, uma representação pelo qual ele foi nomeado, então, representante legal do senhor Rodrigo Gavilã, e mostra a escritura de compra pelo banco assinado e o recibo de compra, onde mostra que o cliente dele depositou em espécie todo o dinheiro pela compra. José Miguel fica pasmo e diz: "Não sei como conseguiu, Rodrigo, mas não vou permitir que você fique com as minhas terras." Rodrigo então provoca e diz: "Mas cão que late não morde", e continua dizendo: "Olha, Mauricinho, eu sei e eu vou ficar com todas suas terras e com as terras que te restam também. Eu pretendo ficar com tudo que é seu, porque para isso me sobra dinheiro. E já está então, agora estamos no mesmo nível. Pretendo também ficar com a dona." Daí, José Miguel se revolta e quer quebrar a cara de Rodrigo a todo custo, mas seus amigos que estão lá, no caso José e Sabino, não deixa que José Miguel se solte e faça tamanha besteira, até porque Rodrigo, além de armado, está com a lei ao seu lado e funcionários altamente armados. Rodrigo continua provocando e diz que ela, se referindo a Valentina, ele diz que ela, então, merece um pretendente à altura. Ele não pode comprar o amor de Valentina, mas ele vai tomar ela numa boa, para que José Miguel aprenda como se deve conquistar uma mulher. E agora sim, dito isso, tudo o que ele queria, saia das minhas terras ou eu te mato aqui mesmo, fala então Rodrigo. Sabino implora então ao lado de José que José Miguel vá embora. Tanto José Miguel vai se indo, quando de repente ele para e diz então a Rodrigo que isso não vai ficar assim. Alonso e Valentina vão ao banco juntos. E ao sair, José Miguel dá de cara então com a Valentina chegando com Alonso, como se o dia de José Miguel não tivesse de mal a pior. Ele encontra-se então com seu pior pesadelo, o ex de Valentina com ela. Os três se encaram por segundos e então Valentina vai falar com José Miguel, que ficou sabendo mais cedo que o novo dono da fazenda fechou os tiques e que agora ele ficou sem água. E pergunta se ele já conseguiu resolver esse problema. José Miguel é grosso e diz apenas que não. Daí, ela meio sem jeito pergunta se tem algo que ela possa fazer para ajudar. E ele diz que não e agradece, e se vai. Alonso pergunta a Valentina se o assunto é grave, e ela diz que sim. Valentina diz que é grave porque sem água o José Miguel não pode ajudar então na plantação de sua fazenda, nem muito menos alimentar o gado e não poder plantar nada, o que prejudica toda a fazenda. Então, ela se preocupa e entra no carro. Alonso quer saber se ela não vai mais entrar no banco e ela diz que não, porque agora ela precisa voltar à fazenda imediatamente e saber do Sabino qual é o verdadeiro problema de José Miguel ou de sua fazenda.